Tudo bom? Eu sou o Pedro Marcheski Godanzo, da turma M3 do Colégio La Salle Medianeira. Hoje eu vim falar um pouco sobre as correntes do pensamento contemporâneo. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a questão do diálogo. Para haver o diálogo entre duas pessoas, é necessário, primeiramente, que haja compreensão daquilo que é dito. Segundamente, que haja esse interesse no que é dito pela outra pessoa para que prossiga essa conversa. Por esses motivos, o diálogo é um tema bastante abordado em diversas correntes do pensamento e ele segue sendo até hoje a melhor forma de comunicação presente na vida humana. Dando prosseguimento à fala, é importante dizer que surgiram dois lados nessa contemporaneidade. O lado da filosofia do continente e da filosofia da ilha. A filosofia da ilha é a filosofia anglo-saxã. Por que da ilha? Porque surgiu na ilha de Grã-Bretanha. E quais que eram os principais preceitos dela? Ela se baseava muito na lógica e nos experimentos mentais, enquanto a filosofia continental, que era franco-alemã, ela valorizava bastante a filosofia histórica, a questão histórica da filosofia, que são os temas que eu vou retratar posteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre a fenomenologia, que ela tentou manter uma consciência subjetiva em busca de um saber absoluto. Também foi através desse tema fenomenológico que tentou se estabelecer um território seguro e rigoroso para a filosofia, tentando tornar realmente uma ciência buscando essa questão lógica, certeira. E como o nome já sugere, a questão fenomenologia é buscar e investigar o fundamento do conhecimento. Nas falas de Edmund Husserl, que é o principal expoente da fenomenologia, ele retrata a questão do papel das ciências positivas, que são física, matemática, essas coisas, que é esclarecer as leis que explicam os fenômenos. Já a filosofia, ela tem que investigar os fundamentos da pesquisa científica. Outro aspecto que o Husserl demonstrou ser bastante importante na questão fenomenológica, que é a questão do fato e da essência. Ele retrata que a essência e o fato não se confundem, porque o fato e a essência, por suposto, são inseparáveis. Ainda nessa questão, ele diz que um filósofo que aborda esse tema fenomenológico, ele não precisa ignorar o mundo, porque não é preciso tapar os ouvidos para não ouvir o trovão. Então, basicamente, eles não negam a essência das coisas, mas eles impedem boa parte daquelas crenças populares, aquelas crendices, de formular o conhecimento. Para encerrar a questão fenomenológica, é importante retratar a questão da intencionalidade da consciência, que é basicamente assim: a consciência ela é intencional, porque a consciência ela se reflete a um objeto, e esse objeto pode ser tanto real quanto imaginário, como algo desejado no momento. Agora vamos falar um pouco de Sartre e o existencialismo. Bom, os existencialistas, eles seguiram um pressuposto da fenomenologia, que é a questão da intencionalidade da consciência. Eles usaram desse artefato para expressar um falar do concreto, que seria basicamente de a consciência ser um fluxo direcionado a um objeto. Seguindo os conceitos de Sartre, ele retrata uma fala bastante importante para a questão existencialista, que é a existência preceder a essência. O que seria isso? Primeiro, o ser humano ele existe,
depois ele se considera o que ele é. Primeiro ele nasce como não sendo nada, e ele vai adquirindo essências ao longo do tempo. E essa morte a morte é o que acaba interrompendo esse ciclo de absorção de essências. Que outro fato marcante de uma fala existencialista de Sartre é que não há destino enquanto se vive. Os pensamentos de Sartre são literalmente para refletir, para pensar na vida. Então, trazendo mais uma fala marcante, que até é tocante no mundo em que vivemos até hoje, é a questão de não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará do que fizeram com você. Essa questão de, até criticando o determinismo, falando que cada pessoa tem essa essência acumulativa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Para encerrar o estudo, eu vou falar um pouco sobre a hermenêutica. O que é hermenêutica? Bom, basicamente é uma técnica de interpretação de texto, que ela foi bastante usada para interpretar diversos textos da antiguidade e até mesmo da contemporaneidade. Bom, o grande expoente da hermenêutica é o Gadamer, que a principal obra dele é Verdade e Método. Bom, ele mesmo conclui que esse método ele é possível, mas é infinito. Por quê? Porque você pode fazer, reler de novo e ter um outro conceito, uma outra concepção do que você leu. Então, serão diversas formas de interpretação, por causa que sempre quando você vai fazer uma interpretação de texto, você já chega com uma pré-compreensão, com pré-conceitos daquilo que você lê. Então, e através de novas releituras, você vai adquirindo novas formas de pensar e novas formas de interpretar aquele mesmo texto, ou mesmo parágrafo que você releu várias vezes. Bom, por hoje seria isso. Esse foi o meu resumo da página 279 até a página 288. Um abração a todos.